Senhoras e senhores, estamos de volta. Mais um vídeo, prévia. Amanhã tem São Paulo, nesse domingo tem São Paulo e Vitória no Morumbi. Vai estar frio, rapaziada. Preparem-se. Mas o São Paulo precisa vencer para voltar aí nessa briga pelo G4 e tudo mais. É uma oportunidade, porém, a escalação provavelmente vai ser muito mexida. Falaremos sobre isso. Claro que falaremos também sobre o calendário. Saíram as datas dos jogos da Libertadores. Também tem as datas dos jogos da Copa do Brasil. Como fica o calendário do São Paulo? Vai ter o Morumbi? Não vai? Vai ter show na data? Falaremos sobre isso também. E claro que falaremos sobre a janela de transferências. Nada do São Paulo contratar. O Alexandro, que era um sonho do São Paulo, parece estar indo para o Flamengo. Esse já era, pelo jeito. E vamos ver o que o São Paulo está mirando aí para essa janela daqui para frente. Então fiquem até o fim, que a gente vai comentar sobre todos esses temas aqui. Nos deem likes, temos ainda a missão de chegar a 300 mil inscritos, não chegamos, então mete o dedo no like aí, para a gente chegar a 300 mil inscritos, espalhem para parentes e amigos, e dê o seu palpite na KTO, que apoia o canal Arnaldo Tironi, tem esse link aí na descrição para você, tem esse QR Code do lado do Arnaldo aí, e tem o cupom TRICOLOR, que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito com a KTO. Então lá, eu estou uniformizado de KTO aqui. Vamos lá, Arnaldo, por partes. Muito bom dia, boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Vamos começar pelo jogo. São Paulo e Vitória. Vitória enterrado ali, lutando contra o rebaixamento. Teve um surto de catapora no Vitória. Porém, o São Paulo tem um jogaço importante na quarta-feira que vem contra o Galo, pela Copa do Brasil, no Morumbis. E o Zubeldia talvez utilize a estratégia do jogo contra o Atlético Goianiense. Talvez. Me diga. Pois é. Salve, Tironi, salve, galera. Essa partida, né, com esse intervalo pequeno contra o Vitória, 18h30, leva a situação que tem se repetido nas últimas semanas, nos últimos finais de semana, desde que o São Paulo foi avançando nas Copas, né? Então, o São Paulo foi totalmente reserva contra o Atlético Goianiense, foi quase todo reserva contra o Palmeiras, e aí, entre as duas opções que você tem, o time totalmente reserva e o majoritariamente reserva, o que se aplica para esse jogo com o Vitória? Qual é a condição? É a condição entre um e entre outro. Não vai ser inteiramente reserva, será majoritariamente reserva, mas só não será inteiramente reserva por dois aspectos. O primeiro, hoje é impossível, com as lesões que o São Paulo tem, colocar um time inteiro reserva com jogadores nas posições corretas, digamos assim, né? O que foi feito contra o Atlético Goianiense, né? Que tinha o Lisieiro como volante, né? Que tinha o Patrick como lateral esquerdo, esses caras não estão disponíveis. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que alguns jogadores pediram para jogar, alguns do time titular, por conta da sequência ser toda ela no mesmo estádio, no mesmo campo, na mesma cidade, né? Então, é assim, não teve viagem, não tem grama sintética, tem o Morumbis e inclusive o próximo jogo também é no Morumbis contra o Atlético. Não sei se deu para entender que tem um pedido de alguns para atuação no domingo, e a outra situação é que não tem como colocar na prática um time inteiro reserva. Então vai ser um alternativo, terceira opção, desde que o São Paulo foi fazendo esse revezamento por conta das Copas. Então tá. Então, bastante jogador que pediu para jogar. É esse o negócio? Tem acontecido isso. Tem alguns, mas tem alguns que querem jogar sempre por conta do perfil, tipo o Caleri. Então você tem que tirar o cara à força do jogo. Lembrando, né, que não tem mais reserva do reserva nessa posição. Tinha o Juan, todo mundo metia o pau, não tem mais Juan, tem o André. Então vai o André, quem fica no banco? Então o Caleri vai estar pelo menos relacionado. O outro jogador que gosta muito de jogar e que tem se sentido melhor jogando é o Lucas, mas aí para mim seria uma responsabilidade, né? Tipo, teve até gente falando que ele estava mancando no jogo. Não teve nada disso. Nacional, não teve. Não, saiu inteiraço, é um dos que gosta. E aí,
outro que gosta e tem gostado de jogar em sequência, e aí eu acho que esse é o favorito para ser o titular para compor o time contra o Vitória, por exclusão também, é o Luiz Gustavo. Não tem volante, certo? Não tem Lisieiro, não tem substituto. Lisieiro machucado, né? E o Bobadilha, que seria o companheiro do Luiz Gustavo, é aquele que mais atuou em sequência. O Luiz Gustavo ainda teve um respiro. E o Bobadilha vai para a seleção do Paraguai. Daqui a pouco a gente vai falar sobre calendário. Então, assim, o Luiz Gustavo, por exclusão, deve ser um dos titulares, um dos poucos titulares nessa partida contra o Vitória, por vontade dele e por exclusão também. Essa é a base da formação de um time alternativo contra o Vitória. Aí você me fala, não tem nem tantos jogadores disponíveis para relação, né? Aquilo que aconteceu contra o Atlético Goianiense, alguns titulares nem foram relacionados, né? Os caras ganharam folga, dos Gustavo, inclusive. Nem apareceram no Morumbi. Caleri, Lucas. Praticamente todos vão ser relacionados porque não tem jogador à disposição. Vão ficar no banco, pelo menos, já que isso é fato, né? Além de todos os contundidos, que nenhum deles volta para esse jogo, o Luciano e o Nestor, que seria, claro, um jogador a atuar, estão suspensos do jogo contra o Vitória por terem sido expulsos contra o Palmeiras, né? Então você vai diminuindo as possibilidades de time alternativo, até por conta das lesões e suspensões. Uma coisa importante. Pela circunstância toda, abre uma brecha considerável para a estreia do Juan, zagueiro. Aí a pergunta, como zagueiro ou como lateral direito? Já que não tem lateral direito, o São Paulo, Rafinha, esse não dá para... Até pela questão dos reservas, esse não dá para... Esse não aguenta 3 jogos na semana. Reserva. Não tem reserva, o Igor Vinícius e o Moreira seguem fora. Então, o lateral direito do São Paulo, possivelmente, contra o Vitória, ou o Juan, que também joga na lateral, estreando, ou o Ferrarese, que já atuou por ali, inclusive um pouco no jogo contra o Palmeiras, né? Então, você vai tentando montar o quebra-cabeça para o jogo do Vitória. Vamos tentar montar o quebra-cabeça. Rafael. Não sei. Essa é uma boa questão. Não sei. Rapaz, então tá. Eu imagino... O Rafael ou o Jandrei? Eu imagino que sim, o Rafael, porque afinal, contra o Palmeiras já estava o Rafael, né? Imagino. Contra o Atlético Goianiense foi o Jandrei. Imagino que sim. Rafael, Juan. Ou Ferrarese. Alan Franco, que não joga contra o Galo. Tá suspenso contra o Galo. Então, provavelmente, ele jogaria, né? Ferrarese. Aí se o Ferrarese for lateral, acho que abre uma vaga pro Sabino, né? Seria, acho, mais ou menos isso. Mas né? aí Zagueiro você tá falando uma linha de 2 zagueiros, não de 3. Não, o São Paulo tem jogado com linha de 2 zagueiros, só que o lateral direito é zagueiro. E vai ser assim. O São Paulo vai jogar com 3 zagueiros contra o Vitória, só que um deles vai ser lateral, né? Perfeito. Né? Essa circunstância. Então vamos lá. Ferrarese ou Juan, Alan Franco, Sabino e Wellington. Então, essa é uma das questões. Você vai arriscar o Wellington sendo que não tem lateral? Pois é, mas aí você vai fazer o quê? Você pode colocar talvez o Michel Araújo, como foi contra o Palmeiras, né? Pode ser. Contra o Palmeiras. Só que contra o Palmeiras foram 3 zagueiros. Isso mesmo. O Michel de ala e o Moreira de ala. E aquilo durou um pouquinho, porque o Ferreirinha saiu machucado, foi substituído pelo Patrick, e aí voltou uma linha de 4 normal. Mas não tem outro, não tem Patrick, não tem. Só dá para. O único possível lateral esquerdo, além do Wellington, é o Michel Araújo. Né? Então tá. Aí no meio vai ser Luiz Gustavo, e aí acho que Marcos Antônio. Aí acho que tudo bem. Né? E aí na frente vai ser. Aí, cara. Aí dá pra ser. André Silva. Pode ser. Eric. Pode ser. Luciano não, mas aí quem vai jogar? Nestor. Não, tá suspenso, os dois estão suspensos. Tá suspenso, é verdade. É isso que dificulta, né? Que drama. É difícil, não dá para. É difícil montar 11 contra o Vitória. Sem chance do Luciano jogar esse jogo? Tá suspenso, Tironi. Tá suspenso, é verdade. Suspenso, Nestor e Tironi. Risca aí, Nestor e Luciano. Não, Nestor e Luciano, eu confundi com o jogo do Galo. Pode ficar tranquilo que eles estão suspensos. No meio você tem ali, que foram relacionados no último jogo, Galopo, que não joga há muito tempo, Rodriguinho, que não joga há muito tempo. No ataque você tem, além do Eric, os meninos, Henrique, William Gomes. Talvez amanhã seja o dia desses moleques jogarem.
talvez. Exato. Eu não consigo muito vislumbrar o time dessa vez. Eu tô tirando quem não vai jogar. Perfeito. Mas o cara é meio complexo mesmo. Então tá, como nada normal, nada é tranquilo, calendário. Definidos os jogos contra o Botafogo, fala. Só rapidamente, em relação a esse jogo ainda, né? Você falou do surto de catapora do Vitória. Não atingiu os principais jogadores, né? Os titulares. São 3 jogadores com catapora, isolados. O Carpini, que estava suspenso, volta ao time, então ele comandará a equipe. Dos ex-São Paulinos, o Luan não pode jogar contra o São Paulo, porque está emprestado, então o Luan vai ser desfalque. O Cristiano Osvaldo, vai estar presente, tem jogado bem até, né? Então o Vitória vem com uma circunstância e uma coisa que me chamou muito atenção, e depois eu fui entender o porquê. A escala de árbitro. O árbitro desse jogo é o Wilton Pereira Sampaio, é o principal árbitro do país. Eu falei, qual o sentido de gastar, entre aspas, o Wilton Pereira Sampaio, se ele poderia ser o árbitro a São Paulo e Atlético no meio de semana, pela Copa do Brasil, ou, né, até o árbitro de Fluminense e São Paulo domingo, um jogo importante pelo brasileiro, de 2 camisas. Você vai gastar um dos principais árbitros no São Paulo e Vitória domingo à noite no Morumbi a troco do quê? Gastar porque o árbitro não pode ser repetido num jogo do mesmo time. E né? Por que não tem... Por causa do Vitória. Por causa do último jogo do Vitória contra o Cruzeiro, a reclamação do presidente do Vitória, a acusação de benefício ao Fluminense e ao Corinthians, o fato do Edinaldo, né, ter ligações com Vitória. Então, foi criada uma situação em que a escala, o CNM, falou, vou colocar o principal árbitro do país no jogo do Vitória e beleza. Deu para entender a escala? Deu para entender a escala agora. Né? Mas assim você queima o Wilton em jogos do São Paulo, da Copa do Brasil, e um pouco mais para frente. Eu acho ele muito fraco, quer dizer, muito fraco. Eu acho não ele acho nada perto dos outros, mas eu acho ele bem ruim. Mas não acho. É melhor ele do que um iniciante. Nesse ponto eu concordo, mas eu acho ele ruim. Eu achei ele pior que o Daronco, acho ele pior que vários outros. Não, acho que o muito jogo pior que o Klaus. O jogo corre muito mais com ele que com o Daronco, é um outro tipo de jogo. Mas acho que ele tem erros grandes. Ele erra, quando erra de verdade. Mas enfim, tá aí. Não acho pior da arbitragem, não. Mas ele está sendo escalado pelo Vitória e não pelo São Paulo. Deu para entender, né? Sim, entendi. Calendário. Definido o jogo contra o Botafogo, 2 quartas-feiras. Então, portanto, São Paulo vai ser o jogo da TV, quarta-feira, 9h30. Dia 18 e dia 26, é isso? Não. Então não dá numa semana. Calma. Peraí. Mas não pode ser. Ou é 18 e 25, não. Peraí. Vamos ver as datas. Eu tenho anotado aqui. Não, você não anota as coisas. O seu caderno é uma coisa, né? Não dá. Peraí, eu vou ter que botar a pesquisa aqui. Não, eu já te falo. Eu tô sem celular. 18 e 25. Tá bom, isso é 2 quartas-feiras. Quartas-feiras, 21h30, 18 e 25. Os 2 jogos da Libertadores, jogos da Copa do Brasil, quarta-feira que vem. São Paulo e Galo, e depois só depois lá na frente, né? No dia 12 de setembro, aí numa quinta, né? O primeiro jogo é numa quarta e na volta numa quinta, dia 12 de setembro, pós-data FIFA. Perfeito. E aí, o que tem data FIFA, né? Tem jogador que vai ser convocado, não da seleção brasileira, nenhum convocado, mas tem Bobadilha, tem Ferrarese, não se sabe se tem o Arboleda, né? Vai que o cara volta. Em princípio não será convocado. Curiosamente, quem foi pré-convocado para a seleção equatoriana foi o Jackson Mendes. Que não Caramba, o cara... Pra quê? Porque eu acho que ele tem idade. O Arboleda já é um veterano para a seleção equatoriana, né? Não, mas o Jackson Mendes nem jogando, coisa incrível. Mas ele foi titular na Copa do Mundo, né? Um técnico novo, eu acho que ele quer ver o Jackson Mendes. Ele estava jogando na Espanha. O que deixa mais misteriosa a situação dele no São Paulo, né? Muito, não tem volante. Não tem volante, o cara não joga. Que mais de data FIFA e calendário? Então, aí assim, né? Essas ausências na data FIFA, Ferrarese, Bobadilha, a principal questão é justamente o Bobadilha, que hoje virou titular absoluto, né? E acho que ele... o São Paulo não conseguir contratar um volante nessa janela, a gente vai tratar desse tema daqui a pouco,
A questão do Bobadilla vieram uma preocupação, né? Ele não perderia. Aliás, o último jogo da data FIFA é Paraguai e Brasil, no Paraguai. O Bobadilla, que segundo, né, o Zubeldia recusou a convocação para a Olimpíada, é um jogador titular hoje da seleção paraguaia, e ele voltaria e 2 dias depois teria que encarar o Galo, né, como titular em Belo Horizonte na volta da Copa do Brasil. É uma preocupação aí, né? Então tá, passamos a régua na data FIFA. Agora é o seguinte, vamos falar sobre a janela de transferências. E aí tem novidades aqui, algumas nem tão boas, outras vamos ver, do São Paulo. Mas é o seguinte, tem um negócio aí na sua tela, um QR Code e um aviso aí embaixo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, você já ouviu falar em mercado Bitcoin? Porque a gente tem falado bastante aqui. Mas você sabia que no mercado Bitcoin é o lugar certo para comprar Bitcoin? A gente já falou, mas também ele te oferece renda fixa digital. Para você que busca investimentos com previsibilidade e segurança, tem uma opção que pode oferecer quase 40% a mais do que a poupança. Negócio seguinte, com a renda fixa digital, assim que você investe, você já sabe o ganho que você vai ter na carteira, que pode chegar até a 14,73% ao ano. E sabe também a data que o dinheiro vai cair de volta na sua conta. E como você pode começar a investir na renda fixa digital? Com o nosso parceiro, o mercado Bitcoin. E a nossa condição exclusiva ainda está valendo para você que está acompanhando o nosso canal. Ao abrir a sua conta, e é de graça para você abrir a sua conta, você negocia qualquer ativo digital a partir de R$100, incluindo renda fixa digital que eu estou falando aqui, você ganha R$10 em Bitcoin. Assim você já começa a ter uma carteira ainda mais diversificada. E olha o detalhe, prestem bastante atenção. Além dessa recompensa em Bitcoin, assim que você fizer tudo isso, investir 100, ganhar os 10 em Bitcoin, você também tem a chance de ganhar um par de ingressos no camarote para ver São Paulo e Corinthians, que é no fim de semana do dia 28 e 29 de setembro, no Morumbis. Mas esse jogo pode não ser no Morumbis. Se não for, você vai ganhar o mesmo ingresso para outro jogo do São Paulo no Morumbis. Você tem essa chance de ganhar esse par de ingressos. Você não vai perder essa oportunidade, correto? É só você apontar o celular para o QR Code, baixar o app e abrir a conta em pouquíssimos minutos, que você entra no mundo do Bitcoin com o mercado Bitcoin, que tem credibilidade de mais de 4 milhões de clientes. Vou deixar o QR Code aí na sua tela para você fazer todo esse processo aí, que é rapidinho. Tem um link na descrição também para você. Vamos lá, Arnaldo. Janela de transferências. Alexandro, vem, a família São Paulina, o cara é louco pelo São Paulo, vai ver jogo no Sul Morumbis. Puxa, o cara tá com tudo, daqui a pouco ele chega. Não. Nada disso. Vai para o Flamengo. O Alexandro está negociando e está muito perto de ir para o Flamengo. E o São Paulo tem o plano B, o português Mário Rui. E essa história lembra um pouco do Thiago Mendes, né? Não, é ele, não vem. Na verdade, né, Tironi, o Flamengo acordou para a janela tarde, a partir das lesões da frente tripla, mas o Flamengo, em 2 semanas, é capaz de revolucionar a janela, certo? A grana que o Flamengo tem, ela é incomparável. E ele passou a ser um pretendente a lateral esquerdo a partir da lesão séria do Vinha. O Flamengo não ia contratar lateral esquerdo, né? Na janela, né? E aí, com a lesão do Vinha, que perde a temporada toda, ele passa a ser um concorrente direto pela aquisição do Alexandro, que, não se encaixando na Europa, iria jogar no Brasil. São Paulo, vai jogar no São Paulo. A partir do momento que o Flamengo oferece 1.800.000 mensais, o técnico é o Tite, que levou ele para titular da seleção brasileira na Copa, né? O São Paulo pode ter o São Paulo não tinha como borderou budget para o Alexandre nem metade do salário que o Flamengo está, nem metade do que o salário que o Flamengo está oferecendo. Eu conversei com o Muricy depois do jogo com o Nacional, rapidamente, e ele falou: o São Paulo, até o dia 2 de setembro, ainda tenta e vai fazer o possível para contratar um lateral esquerdo, um volante e, quiçá, um substituto do Ferreirinha aí mais difícil, né? Mas ele falou: a gente não tem dinheiro. Simplesmente, ou é jogador em final de contrato, né? Ou é troca, ou é empréstimo. Não tem dinheiro para fazer um investimento. Não existe essa grana. E nisso o São Paulo, essa é a dificuldade do São Paulo, até ele ser um clube estável e rentável, em disputar com quem, num final de janela como o Flamengo, o Botafogo, chega lá e mete o pé. E até o Corinthians agora numa outra condição, certo? Numa outra condição.
Então, Alexandro, beleza. Acho que o Alexandro até vai ligar para o São Paulo e falar: olha, os caras estão me oferecendo aqui, tal, vocês cobririam? Não. Não. O São Paulo já estava tentando o Mário Rui, desistindo do Alexandro, né, de esperar o Alexandro e sabendo que o Alexandro provavelmente não viria. O Mário Rui ainda não foi contratado, ele quer sair do Napoli recebendo que o Napoli está em verdadeira revolução no final da janela, acabou de contratar o Lukaku, tinha contratado o David Neres, está formando o elenco e depois vai cuidar das saídas. O Mário Rui não faz parte do plano. Então, o Mário Rui, existe ainda uma boa possibilidade de ele vir. Sim, Alexandre iria para o Flamengo, não tem nem comparação entre os jogadores, né? Creio, né? E em relação ao volante, é aquilo. O São Paulo ainda tenta, o mercado também muito árduo, ainda bem que não teve nenhum volante do Flamengo machucado, senão o Flamengo contrataria um volante qualquer. Lembrando que o São Paulo já teve uma notícia de aquisição, foram 2 até agora, Marcos Antônio e Juan, zagueiro. Sim, isso. O Marcos Antônio preferiu jogar no São Paulo mesmo. O Marcos Antônio tá cantando a música torcida do São Paulo, não sei se você viu ali na... Sim, vi. Verdade. Ele e o empresário para a carreira, achando que poderia jogar mais, e é o clube do coração dele, quis jogar no São Paulo. Né? Então, acho que valorizem até porque não foi uma opção apenas financeira a do Marcos Antônio. Né? Verdade. Então, assim, sim, o São Paulo contratou um jogador que estava quase no Flamengo. Agora vai ser o Flamengo que vai contratar um jogador mais pesado que estava quase, aspas, no São Paulo. Então, o São Paulo até dia 2 tem a missão, segundo o Muricy, com todos, de contratar um lateral esquerdo e um volante. Se a gente voltar ao início do vídeo, é o que está dificultando formar um time alternativo contra o Vitória. A ausência de um lateral esquerdo e no volante. Exatamente. Lá de trás. Muito bem. Então, negocie sua conta no mercado Bitcoin, dê o seu palpite na KTO e a gente fica por aqui, certo, Arnaldo? E amanhã, nesse domingo, tem, evidentemente, live depois de São Paulo e Vitória. Exato. Correto? Frio, chuva no Morumbi, mas a torcida não abandonou. É um jogo que está no meio do jogo das Copas, né? Vai ter menos público, evidentemente. Mas a expectativa é de mais de 30 mil pessoas, aquele mínimo de 30 mil o São Paulo vai atingir, já vendeu acho que 27 antecipados. Então 30, 35 vai com uma boa vontade e a torcida do São Paulo no Brasileiro ainda não largou, não tem que largar, porque, lembramos sempre, se o São Paulo não dá para ser campeão de Copa como plano A e não ter o plano B de classificação para Libertadores sem Brasileirão. A gente sempre fala isso, né, Fernando? O G6 do Brasileiro é o mínimo, senão você pode ficar sem nada ao final da temporada. Tem que garantir a sua ida à Libertadores no ano que vem pelo Brasileiro. O resto, se vier campeão, tal, é outra história. É assim que eu sempre penso. Então tá bom, é isso aí. Amanhã, então, nesse domingo, São Paulo e Vitória no Morumbi, e depois tem live no canal Balões Subindo. Live 8h30 da noite, nós. KTO no peito e vambora. Valeu. Bora.